o acesso ao dinheiro. A gente estava conversando aí sobre o setor de óleo e gás. Então, o setor de óleo e gás aqui no Brasil é Petrobras, né? Sim. E a Petrobras ela tem um investimento pesado aí em pesquisa, inclusive conversando aqui com o reitor Eustáquio, ele contou nas histórias aí como foi a criação do laboratório logo no início, a Petrobras apoiou a criação do laboratório e tal. E aqui a gente, além de ter a Petrobras também, a gente tem outras fontes de recurso, como a FAPES, FINEP, o Fundo Soberano. O Fundo Soberano, o FUNSES, Sim. né? O MCI também, Movimento Capixaba de Inovação, Sim. etc. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa sua dificuldade, como é que é a sua vivência ali em acessar o dinheiro para fazer os projetos se tornarem realidade. Quando a gente vai em nível nacional, FINEP, CNPq, CAPES, a gente compete com todo mundo, né? E o Espírito Santo tem uma realidade que não é a mesma, por exemplo, de São Paulo, por exemplo, né? Então, se a gente pegar recentemente, a gente teve a aprovação do nosso primeiro INCT, que o professor Segato, que esteve aqui, coordena, e eu sou o vice-coordenador. Isso foi inédito, primeiro do Estado. Então, em São Paulo, nesse mesmo chamado, aprovaram quantos? Muitos, né? Mais uma vez aprovaram muitos. Por quê? Tem uma realidade diferente, tem interação maior com a indústria, tem toda a realidade de São Paulo que é diferente da realidade do Espírito Santo. Então, quando a gente compete nacionalmente, é mais difícil de conseguir os recursos, mas a gente tem tido êxito em conseguir recursos nacionais em diferentes projetos de pesquisa. A gente tem a sorte de ter a FAPES aqui no estado, que para alavancar a carreira da gente, eu cheguei aqui recém-graduado, doutorado e tal, e já consegui um projeto da FAPES e fui emendando um projeto no outro. Isso garante para a gente um fôlego para ter coisas modernas no laboratório, equipamentos, material de consumo e fazer com que os alunos possam produzir. Então, a gente, sim, queria deixar muito claro que o acesso aos recursos da FAPES, através de projetos de pesquisa, fazem com que a gente consiga realmente... Faz a diferença. Faz a gente ter reconhecimento nacional e faz a gente ter o que a gente tem na universidade hoje. E muito do que eu produzi foi com recurso FAPES, financiando as nossas pesquisas e apoiado com algum recurso nacional de CNPq, CAPES ou FINEP, em algum caso. O grande problema é o volume dos recursos. Nós trabalhamos com recursos muito limitados no Brasil inteiro. Não é uma questão da FAPES nem do CNPq, é geral. Então, você pega um projeto de pesquisa. Quando você pensa num projeto de pesquisa, você tem que fazer relatório técnico, prestação de contas, toda a gestão do projeto, que não é simples. E às vezes você tem um projeto de 50 mil reais. Caramba. Não... E aí, o que acontece? Paga. A nossa dificuldade, muitas vezes, não é acessar o recurso. É gerenciar o recurso. Porque se eu tenho um projeto de 300 mil, outro de 200, ou de 50, ou de 70, ou de 100 e tal, aí vamos supor, no final deu um projeto deu 1 milhão. Né? É um recurso razoável para você fazer um projeto de pesquisa na minha área. Talvez numa área médica, farmacologia, seja muito pouco. Né? Mas, sei lá, deu 1 milhão. Mas não é que você tem um projeto de 1 milhão. Você tem 10 projetos de 100 mil que você tem que fazer 10 relatórios, 10 prestações de contas. Burocracia. Então, a gente fica muito preso no dia a dia disso. Eu não vou reclamar disso porque eu vou atrás desse recurso, seja ele 50, 100 ou 1 milhão, porque eu preciso disso para funcionar e eu vou continuar fazendo. Mas o que diferencia muitas vezes é essa continuidade, de você ter um recurso maior disponível para você ter menos burocracia de prestação de contas, que é o que consome muito o nosso tempo. Né?